Nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje são 23 de maio de 2022, segunda-feira, e nesse horário nós fazemos o estudo desta obra, O Livro dos Espíritos, tá? A publicação de Allan Kardec. E nós vamos hoje dar início ao item 197, que fala da sorte das crianças depois da morte. Esse item 197 está na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Eu queria saber, o som está bom para todos? Tá bom? Ah, ótimo. E antes de iniciarmos, eu vou pedir... Alberto, você pode fazer a nossa prece de abertura, por favor? Elevando os pensamentos ao Pai Celeste, agradecendo o Senhor pela oportunidade desse estudo, que permite ampliarmos o nosso discernimento, a nossa compreensão, tão necessária para que possamos conduzir o nosso ser ao entendimento maior da vida, ao entendimento do caminho da verdade, aquilo que é necessário para ampliarmos a nossa consciência, que possamos estar fiéis a Deus em suas leis, a sua vontade, e que busquemos vivenciar os ensinamentos de Jesus, buscando ampliar o entendimento desses ensinamentos, seguindo as suas diretrizes. Agradecidos estamos a essa espiritualidade amiga que nos assiste, que nos inspiram, e que possamos ter um estudo repleto de conquistas e de novos conhecimentos. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós vamos iniciar o estudo com a questão 197, tá? Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? Eu vou perguntar de novo a vocês se o som tá bom, porque eu não vou poder aumentar mais a minha voz. Eu vou ter que manter esse tom. Então, tá? Não dá para aumentar mais, porque senão a garganta vai para o espaço. Você foi no médico, Rose? Vou essa semana. Graças a Deus está dando uma melhorada. Por isso que eu vou manter o padrão de voz nessa altura, tá bom? Então, eu vou repetir a pergunta. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em eternidade? Os espíritos respondem assim. Algumas vezes o é. Muito mais. Então, às vezes, o espírito da criança é muito mais evoluído que o do adulto. Porquanto, pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se prosseguiu. Então, muitas vezes, aquela criança é aquele corpinho, mas é um espírito muito mais evoluído, muito mais criado há muito mais tempo. Ele tem aquele corpinho porque é da lei que no planeta Terra todos que aqui nasçam, que aqui venham viver, têm que passar por esse período da infância. É da nossa lei. E como nós já estudamos, a nossa infância é um pouquinho longa. Vai do 0 aos 12 anos, 11, 12 anos. Depois vem a puberdade, que vai dos 12 aos 14. Depois vem a adolescência, que vai dos 14 aos 17. Né? Então, isso é uma coisa simples a gente entender. O que a gente precisa compreender que a diferença entre a criança e o adulto não é o espírito, e sim o estado de desenvolvimento corpóreo, psicológico, emocional, mental. Então, aqui na Terra, a diferença é
entre a criança e o adulto é o estado de desenvolvimento corpóreo. Você olha para uma pessoa e você diz, é criança. Você olha para outro, você diz, é adulto. Por quê? Pelo corpo, né? Pela estrutura física, pela idade. Aí você diz, não, esse aqui é criança. Né? A questão psicológica, a questão. Se bem que o psicológico e emocional, às vezes a gente encontra pessoas de 30 anos que não tem nenhum distúrbio neurológico, mas com comportamento de criança, não é? Que aí você diz assim, meu Deus do céu, esse não amadureceu. A gente vê essas coisas. Nós não podemos esquecer que nós, espíritos, somos milenários. Ninguém tem a mínima ideia de quando foi criado. Mínima ideia. Emmanuel uma vez falou mais ou menos 50 mil reencarnações. Mas isso pode ser muito mais. Então, como é que você vai saber quem é mais velho e quem é mais novo? Porque espíritos nascendo agora são milenares. Quando Jesus nasceu, ele nasceu como? Como qualquer outro homem do planeta Terra. Teve uma gestação, mãe dele, de 9 meses, nasceu um bebê frágil, necessitado de todos os cuidados de qualquer outra criança precisa ter. Se a mãe não desse os cuidados, ele poderia ter morrido. Quando houve aquele risco, o pai precisou levar a família para o Egito. Na infância dele, ele teve as mesmas necessidades de qualquer criança. Precisou aprender a andar, precisou aprender a falar, tudo isso igualzinho. Então, a diferença do adulto para a criança é o desenvolvimento corporal, psicológico, emocional, mental. Tá? Agora, o espírito, ele é milenar. Bom, alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Não, né? 197. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o seu pai? Isso é muito frequente. Olha o que os espíritos dizem. Isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudados às vezes na terra? Então, muitas vezes a criança, o espírito do filho, muitas vezes, é mais adiantado que o do seu pai, da sua mãe. Agora, a pessoa diz assim, por que a criança tem esse comportamento? Porque na infância, devido à limitação do corpo, psicológico ainda, o espírito não consegue se mostrar como ele é. Né? Então, o cérebro de uma criança, ele vamos dizer assim, biologicamente desenvolvido como de um adulto. O cérebro de uma criança de 4 anos e de um homem de 25, a sua estrutura, não. A gente sabe que o cérebro ele vai se desenvolvendo, ele vai se aprimorando. Tanto é que o cientista já falaram ali, somente lá pelos 20, 21, 22, 23 anos, e está completo. Então, na infância, ainda está sendo desenvolvido os órgãos, a estrutura cerebral, está sendo desenvolvida. Olha o tamanho do cérebro de uma criança de 2 anos e de um homem de 25. É do mesmo tamanho?
Não é. Então, a criança, muitas vezes, ela ainda, com seus 5, 6 anos, quer mostrar quem ela é. Normalmente, a doutrina até nos ensina em relação ao evangelização. Muito mais cedo, você começar a evangelizar o filho, melhor. Inclusive, se recomenda a evangelização das gestantes, tá? Porque vamos lá, a barriguinha. Se ele for ali, ó, ele pode serviço de orientação à gestante sólida. Então, você já começa, antes da pessoa nascer, Ô, Rose, só um minutinho. Olha só, não é questão de volume, não. Eu não estou te ouvindo direito. Sou só eu? eu não sei, aí eu não sei te dizer. Agora melhorou. Meu Estava picotando. tom de voz, eu não estou aumentando muito meu tom de voz. Não, mas assim, eu aumentei aqui o volume do meu coisa, mas estava picotando. Aí eu não sei se é só eu que estou ouvindo assim ou se tem mais alguém. Aí eu não sei dizer para vocês. Vocês é que têm que me dar o retorno. Tá picotando para vocês o som? Alberto? Agora melhorou. Agora Deu uma Melhorou, melhorada. então. Agora melhorou. Estava difícil de ouvir. Eu aumentei aqui um pouquinho. Talvez não seja a questão do teu som, como disse a Vera. Acho que é a conexão, que deu uma oscilada na conexão. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, né? Você já começa a evangelizar desde cedo. Porque por volta dos 14, 15 anos, quando a criança sai da puberdade, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Pode ser aos 13, pode ser aos 15. O espírito já começa a mostrar as tendências dele. E tem mães, tem pais que se surpreendem. Porque quando tinha 8, 9 anos, era um docinho de coco. Aos 14, virou um giló daquele bem amargo. E você já vê crianças até, tem um caso muito famoso que aconteceu em Londres, de crianças de 9, 10 anos já mostrando psicopatia. 2 meninos, um de 10 e um de 8, sequestraram um garoto de 4 anos dentro do mercado, levaram ele para saíram andando com ele, foram até um lugar, uma ferrovia, e mataram ele apedrejando. Você já vê esses casos. Você já conhece meninos, e as páginas policiais estão cheias, com 13, 14 anos, que já mataram 1, 2, 3. E quando a policial vai conversar com ele, é frio como uma pedra de mármore. Quem já não viu isso? Aí é porque, aí a pessoa diz assim, foi educação que não teve. Às vezes não. É o espírito. O espírito. Porque tem uns que tiveram uma educação exemplar. Tiveram toda a educação do mundo. Aos 16 mata o pai, mata a mãe, mata isso, mata aquilo outro. As páginas policiais estão cheias. Teve com 12, 13 anos. Mata, envenena, pinta e borda. Quando não tem outras coisas, roubo, essas coisas assim. Né? Tem uns que tem a ficha policial, ó, imensa, de crime já, antes dos 18 anos. E não é questão de educação. É questão do espírito. Daí a importância da evangelização, bem precoce,
para tentar, né, mudar aquele espírito. Fazer com que aquele espírito faça conquistas morais, que às vezes ele não tem. Mas para vir à Terra e ser bem aceito, ele tem que nascer pequenininho, bochechudinho. Aí todo mundo diz, que coisa mais linda da mamãe. Mas você não sabe quem ele é. Se soubesse, você às vezes largava até na esquina. Mas Deus, na sua misericórdia, bota bonitinho para você amar. Que às vezes aquele que você está embalando ali, chamando de chuchu da mamãe, já te matou, já acabou com você em várias reencarnações. Já destruiu a tua família, já te espoliou, já pintou e bordou. Aí Deus permite que ele venha como seu filho. Para ver se, né? Então, se o pessoal soubesse o histórico de quem está chegando, meu Deus do céu. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Eu vou pedir para a Carmen ler para a gente a questão 383 de O Livro dos Espíritos, e depois a Ideína lê a 385, pergunta e resposta. Da parte segunda, capítulo 7. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Pergunta Kardec. E respondem os espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Deu para entender? Deu para entender? Repete devagarzinho de novo, Carmen, a resposta, por favor. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, ou seja, os pais, né? Então, olha a frase aí. É mais acessível às impressões que recebe. Né? Então, nesse período de infância, o espírito é mais acessível às impressões que ele recebe. Márcia, antes da Verinha, Márcia, você pode ler para a gente a 382? Lê devagarzinho, por favor. A Márcia pode ler? Eu acho que não, né? Eu vou pedir para Ana Constantino, pode ler a 382? É sempre bom ler devagarzinho para a gente pegar bem. Tá bom. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição de seus órgãos? Não. Esse estado é uma necessidade. Está na natureza e, de acordo com os desígnios da providência, é um período de repouso para o espírito. Olha aí o que ele está falando. Durante a infância, o espírito encarnado, em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Percebeu? Então, os órgãos da infância ainda não são perfeitos. Esse imperfeito não quer dizer defeito, não. Esse imperfeito aqui é porque ele ainda não está plenamente desenvolvido, tá? Quer saber se ele sofre um constrangimento, que é a imperfeição dos órgãos. Então, não é órgão mal feito, é órgão que ainda precisa se desenvolver.
E aí eles dizem, não, é uma necessidade, está na ordem da natureza. E nesse período da infância, o espírito está em repouso, aguardando o que a Carmen leu na 383. A educação, a orientação. Ele está em repouso, aguardando as orientações do processo educativo, que, como está na 383, que os pais devem dar, ou quem for responsável pela criança. Perceberam? Agora pode ler, Verinha. É Verinha não, Ideína, né? 385. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tende as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce um meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. Agora eu vou pedir, Ideína, como é muito grande, eu vou dividir em partes, tá? Verinha, você lê o próximo parágrafo, que é uma questão grande. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe demais as más ações com a capa da inconsciência. Essa inconsciência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia... Verinha, para aí, só esse parágrafo. Esse castigo em responsabilidade, tá? Alberto, lê o próximo parágrafo para a gente, por favor. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam aos dos mais minuciosos cuidados, desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira. 385.
Pode continuar. Alberto, é que deu uma paradinha aí. Conservam-se bons. Não deu uma paradinha. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Pode parar. Então, olha só o que ele está dizendo aí. Ó. Desde que, porém, eu vou voltar um pouquinho. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real. Olha aí. Ele diz aqui, ó, eu voltei, eu estou aqui, oba-oba, real e individual, em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons e se foram muito bem educados, orientados, evangelizados, mas sempre irisados, de matizes, quer dizer, apresentando as características que muitas vezes a primeira infância manteve oculto. Entenderam? Por isso que na questão aqui, voltando lá à nossa questão, ele disse lá, que nós vimos na 383, ou 383, na 383, lembra que ele falou que a alma, ela fica, de certa, é um período de, na 382, que a infância é um período de repouso do espírito, período de repouso do espírito. E aqui, o Alberto leu no final do parágrafo, mas sempre irisados, quer dizer, apresentando irisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Por quê? Porque na primeira infância o espírito está como que em repouso. Então ele não mostra as suas tendências. Depois dos 15 a 20 anos, ele começa a mostrar. Ele começa a mostrar. E aí vem aquelas surpresas para a família, para a comunidade, não é? E a gente fica assim, meu Deus, não consigo entender. É ele. É ele. Então, é complicado. Vamos ler a 198. A 198, Kardec pergunta: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, 1, 2, 3 anos, pertence a alguma das categorias superiores? Ela não praticou o mal. Se ela não praticou o mal, morreu, anjinho, lembra a história do anjinho? Tinha um caixãozinho branco, né? Então botava um caixãozinho branco, que era anjinho, aquela coisa toda. Eu fiz uma pesquisa aqui para a gente poder começar a desfazer a história do anjinho. A história do anjinho. Minha mãe conta, né? Minha mãe tem 89 anos. Ela morava na Paraíba. Quando ela era criança, com seus 10 anos, sabe qual era a função dela principal? Porque o pessoal gostava, porque ela era muito criativa. Era enfeitar caixão de anjinho. Imagina o Nordeste há 80 anos atrás. O que morria de criança? Não é? Minha mãe é de 1933. Nos anos 40, imagina o quanto, se hoje ainda imagina aquela época. Há muita criança morria. Então, ela diz que as vizinhas, quando acontecia, e era muito comum acontecer, as vizinhas lá chamar a minha mãe, Rocilda, vai lá em casa para enfeitar o caixão do anjinho. Aí minha mãe saía pela rua, ia buscando no mato flores do campo, né?
e chegava lá, ela que enfeitava o caixãozinho todo. Olha, você vê a criança, né, que ela não tinha esse medo de, né? Ela enfeitava, aí depois tinha aquela, quando o pessoal, normalmente o velório era em casa, lembra? O velório antigamente era em casa, aí depois que estava enfeitadinho, botava em cima da mesa, vinha os vizinhos, e depois saía todo mundo carregando pela estrada até o cemitério. Então, minha mãe diz que adorava enfeitar caixão de anjinho. Então, ele diz aqui, eu fiz uma pesquisa sobre isso, para a gente ir tirando, desmistificando essa ideia do anjinho. Morreu criancinha, morreu um anjinho. No aspecto teológico da salvação, considerando, né? Aí a gente vai considerar a religião, principalmente a religião católica, a ideia do céu e inferno. Acreditava-se no céu e acreditava-se no inferno. Então, no aspecto teológico da salvação, considerando, acreditando em céu e inferno, isso não é o pensamento espírita, vamos chamar a atenção, e para o espírita não existe nem céu nem inferno. Nessa ideia teológica desse céu e desse inferno, não tinha lugar para criança. Não tinha lugar para criança. Sabe por quê? Porque era assim, se você fez algo de errado e morreu, você ia para o inferno. Se você fazia alguma coisa de bom, se você era bom, você ia para o céu. E a criança? Como é que a criança se encaixava nisso? Não se encaixava. Porque eles não sabiam explicar. Não sabiam explicar. Criança de 3 anos. Vai para o céu ou vai para o inferno? Então, nessa criação teológica que a igreja criou, céu, inferno, não existia o lugar para a criança, tá? Por que não existia? Primeiro porque a criança não era tão boa para ir para o céu. Que foi para o céu quando a pessoa era extraordinariamente boa. Ora, se ela morreu criança demais, eles não sabiam se ela era boa, tá? E também não sabiam se era má. Então, aonde eles iam enfiar a criança depois que morria? Eles não tinham onde enfiar. Então, como ficaria essa criança depois da morte? Essa era, naquela época, a grande questão teológica. Aonde enfiar a criança depois que ela morre? Foi aí que a teologia criou o limbo. Criou o limbo, que era um lugar para onde deveriam ir as crianças. E elas ficariam lá durante um certo tempo. E nesse limbo, olha como a incoerência das coisas. Nesse limbo, ela ficaria durante um tempo até eles decidirem se ela ia para o céu ou inferno. Então, deduz-se o quê? Que na cabeça deles, nesse limbo, a criança devia crescer. Para eles poderem decidir se depois de um tempo ela ia para o céu ou para o inferno. Aí eles ficavam, entendeu? Aí depois, passado um tempo, ou então, se a família não colaborasse com aquelas missas, com aquelas ofertas para a igreja, essa criança podia ir para o inferno. Se a família desse uma boa colaboração, com muitas missas para a igreja, mandando reformar a igreja, comprando santo novo para a igreja, a criança do céu. Nada de interesse, entendeu? Nada. Não vamos pensar nisso. O limbo também consiste em um lugar para onde iam as crianças que morriam sem terem sido batizadas, como ensinava a antiga doutrina da Igreja Católica. Lembra? Tem que batizar assim que nasce para não morrer pagãozinho.
Vocês lembram dessa história? Então, a igreja, ela aconselhava os pais a batizar bem pequenininho. Tanto que quando meu filho nasceu, eu não era espírita, eu era católica. E eu batizei meu filho, ele nasceu em outubro, eu batizei em dezembro. Ele ia fazer 2 meses. E nasceu 31 de outubro, eu batizei dia 10 de dezembro, por aí. Ele tinha 1 mês e pouquinho. Aí o padre, na hora do batizado, eu me lembro bem, que ele falou assim, ele pegou o Pedrinho, olha, esse é o bebê mais jovem que vai ser batizado. Ele só tem 1 mês e 10 dias. Essa é a idade certa para batizar criança. Não é com 3, 4 anos, não. Naquela época eu fiquei, não entendi bem, né? Mas tudo bem. Por causa disso aí. Porque se a criança não fosse batizada e morresse com 1 ano, 2 anos, 3 anos, morria pagão. E, ó, criança que morria pagão ia para o limbo. E depois de um certo tempo ia para o inferno. Porque ela não recebeu o quê? O que era o batismo? Era a anulação do pecado de Adão e Eva, do pecado original. Entendeu? Você batizava a criança para tirar dela o pecado do Adão e Eva. Então o limbo foi criado com essa ideia. Aí a gente vai entendendo algumas coisas. O limbo, sabe quando é que o limbo foi abolido na Igreja Católica? Em 2007. 2007, que a Igreja cassou o mandato do limbo. Até 2007, as crianças iam para o limbo, se morressem sem o batizado. Perceberam? E agora, vai para onde? Ah, não sei, isso aí é questão de... Eu não sei explicar. Agora eu fiquei curiosa agora. Entendeu? Agora é aguardar, né? Escolher um lugar para botar essas crianças. Ai, meu Deus. Da mesma forma, com a mesma ideia, foi criado o purgatório. O purgatório para dar uma aliviada na questão do inferno. Sabe por quê? De repente você tinha um senhor feudal, você tinha um senhor de escravos, você tinha alguém mal para chuchu, mas era um bom colaborador da igreja. Como é que você vai dizer para aquele senhor feudal poderosão que dava verdadeiras fortunas em ouro, reparava uma igreja caindo aos pedaços, mandava trazer imagens todas de ouro para a igreja e dizia para ele, ó, quando o senhor morrer... Ô, Rose, nas igrejas do interior, existem nos bancos das igrejas o nome das famílias que doaram. Aqui em Petrópolis também tem. Lá em São Fidélis, lá no Norte Fluminense, né? Tem uma igreja lá muito bonita, eu fui perceber isso. Tem as plaquinhas com o nome das famílias que doaram. Aqui em Petrópolis tem uma que é nos bancos. Família tal. Aí você vai chegar para esse, um bom colaborador da igreja, vai dizer assim, ó, apesar de toda a fortuna, e a fortuna, né, que o senhor dá para a igreja, quando o senhor morrer vai para o céu. O que ele faz? A partir de hoje eu não dou mais nada. Então eu não posso, mas eu também não posso dizer para o cara que ele vai para o céu, porque senão é muita cara de pau. Então eu digo assim, ó, o senhor vai ficar um tempo em repouso no purgatório. Fica lá um tempo em repouso, descansando. Enquanto o senhor está lá em repouso no purgatório, a família continua. Entendeu? Reza a missa, dá dinheiro, blá, 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 blá. Dá-lhe uns meses, quem sabe um ano, aí a gente embarca, entrega para o senhor a passagem para o céu. O senhor vai embora para o céu. Entendeu? Então, o purgatório foi criado assim também, para poder resolver a questão do pessoal que colaborava, mas que a igreja sabia que, né,
Mas não queria mandar o cara direto para o inferno, porque afinal a família não morreu, a família está viva. E a família pergunta para o padre: e aí, ele vai para onde? Ele foi para onde? O padre ia dizer para o inferno, a família fecha? Para. Não, ele está no purgatório, mas não fica nervoso, não. Daqui a um tempo, com as outras colaborações que vocês vão fazer, mais missa, essas coisas todas, tem umas 3 igrejas caindo aos pedaços, vocês reformam lá, ele vai para o céu. Aí a família, pá, depois o cara embarcava para o céu. Tem uns que até viraram santo. Então, isso aí são questões teológicas que a igreja foi resolvendo, entendeu? Foi resolvendo, adequando, tá? Foi adequando. Então a gente percebe que é complicado, né? É muito complicado. Eu vou pedir, eu não sei se a Márcia, você pode ler para gente? Não sei se ela está aí. O Livro dos Espíritos. Ela não respondeu. Alberto, lê para gente o item 393 de O Livro dos Espíritos. Como pode, 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as atribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda. Cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como reconciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considera encantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e a que instintivamente resistes, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte
para não recairdes nas faltas de que vos fizestes culpados. Em A Nova Existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Muito bem, obrigada, Alberto. Então, aqui tem a notinha de Kardec que diz assim: Está me ouvindo agora, ô Rose? agora estou. Eu chamei tá. várias vezes, mas você não respondeu. Deu um problema aqui no meu som e meu filho ajeitou aqui para mim. Então, está ótimo. Então, ele diz aqui: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Graças a Deus. Graças a Deus, não é verdade? Que nós não lembramos, é a misericórdia divina. Mas temos de tudo isso a intuição. Temos de tudo isso a intuição. Sendo as nossas tendências instintivas, uma reminiscência do passado. É aquela coisa, alguém faz alguma coisa para mim, eu não lembro de nada que eu fiz. Aí alguém faz alguma coisa para mim. Aí às vezes você olha e diz assim: se eu pudesse, eu apertava o pescoço dessa criatura. Se eu pudesse. Às vezes você não fala assim, você não olha assim e diz assim: Senhor, 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 que vontade de dar-lhe um passa fora. A gente às vezes não fala isso. Por quê? Por que a gente não diz assim: vai com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te envolva em muita luz? Por que você olha assim, aquele olhar que eu chamo de olhar 72? Meu Deus, aí ainda coça a testa, né? Que vontade de dar um chega para lá nessa criatura. É a tua tendência instintiva. Isso mostra quem você ainda é. Mas, graças a Deus, o evangelho que você já absorveu, deixa só no pensamento ainda. Você não coloca em ação. Entendeu? Você pensa. Como diz o outro, você sente as carnes tremerem. Não tem essa história? As carnes tremem. É como se fosse um freio, né, Rose? Mas é um freio. Você diz, você sobe. Eu tinha uma amiga que dizia assim: ai, gente, me sobe aquele calor. Sobe aquele calor, aquela ira, aquela coisa. Mas você não vai lá fazer. Então, já é um ganho de qualidade. Porque antes, você partia para cima. E só saía de cima quando o sangue escorria. Hoje, agora, amanhã, a coisa já não vai ser assim. Mas quando você tem isso, é o que é isso? É a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, do homem agressivo, do homem bélico que você era. É o calor que sobe, é o corpo, as carnes que tremem, é a vontade de partir para cima, é a reminiscência do passado. Mas a religião, como disse a Márcia, já te mostra o quê? Isso não é certo. Então, Rose, eu tinha muito medo de mim, por causa da reação que eu poderia ter em cima do outro. Meu maior medo era de mim mesma. Claro. Hoje eu já consigo frear, mas eu já briguei muito na minha vida. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu trago até um caminhão de desaforo para casa. Mas é assim. Justamente
principalmente o evangelho, a lei áurea do cristianismo, né? Fazei ao outro que gostaria que te fizesse. É a lei áurea do cristianismo. Isso que nós já aprendemos faz o quê? É o freio. Você instintivamente já sabe, não posso, não posso. Aí, como disse a Márcia, você vira as costas e leva o caminhão de desaforo para casa. Amanhã, você já não leva mais. Aquilo não vai te ofender. Foi quando perguntaram a Gandhi se... Porque Gandhi, a gente sabe que ele realizou uma revolução na Índia sem a violência, né? A não violência. Mas não quer dizer que ele não tenha sido preso, torturado, espancado. Ele foi. Ele e os companheiros dele. Mas ele dizia o quê? Não reajam. Isso incomodou os ingleses. A não reação à violência. E uma vez perguntaram para ele o que, o que foi mais difícil para ele em relação a tudo que aconteceu, né? Qual foi a ofensa, qual foi a agressão que mais o incomodou? E ele disse, nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Aí eles ficaram assim, como? Você foi espancado, você foi preso, você foi torturado, você viu inúmeros amigos seus serem assassinados? Você nunca ficou ofendido com tudo isso? Eu disse, não, não, não guardei raiva de ninguém. Mas por que ele? Porque eu nunca me senti ofendido. Eu nunca me senti ofendido. Então ele não permitia que a violência do outro o atingisse. Por quê? Porque ele sabia que aquela violência era do outro, não era dele. E ele entendia o porquê o outro agia assim. Porque ele era ignorante. Ele não conhecia como proceder. Era como uma criança. Então ele não ficava ofendido. Então ele nunca deixou. Já era um espírito que tinha essa conquista. Entendeu? Agora, isso é com o tempo que a gente vai conquistando. E aí ele diz aqui, no finalzinho da notinha, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas cometidas, nos concita a resistência, nos estimula a resistência para aqueles pendores, para aquelas tendências. Então, o aprendizado que nós já fizemos, como falou a Márcia, ele nos freia, tá? Ele nos freia, ou melhor, nos estimula a não praticar aqueles atos que antes nós praticávamos, porque nós já entendemos que não é o adequado. Mas tudo isso só vai acontecer com o conhecimento. Lembra? Eu até mandei para o Alberto uma mensagenzinha sobre o temor do Senhor, lembra? Eu mandei para você, que eu achei, depois eu vou mandar para vocês, que nós estudamos sobre o temor do Senhor no sábado. O temor do Senhor não é medo, é a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela prudência. Então, nós vamos, né, desenvolvendo esse temor do Senhor. E é isso que vai fazer o quê? Vai nos estimular a não reagir mais de forma violenta como reagimos no passado. Vamos aqui na questão 199. A 199, Kardec pergunta assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Gente, o livro foi publicado em 1857. Eu falei da minha mãe.
dos anos 40. Imagine 1857, como morria de criança. Tem um livro aqueles livros da editora Brasiliense, pequenininho. Tem um que o título, eu recomendo, se vocês acharem, comprem, aqueles fininhos, que a gente estudava muito na faculdade, do caso eu fiz história. Londres e Paris, o espetáculo da pobreza. Espetáculo da pobreza, acho que é isso. Editora Brasiliense. É aqueles pequenininhos, sabe qual é? Uns fininhos, pequenininhos assim. Londres e Paris, o espetáculo da pobreza. Londres e Paris, o espetáculo da pobreza no século XIX. Eu me lembro o autor. Ele vai mostrar como era a vida da classe pobre em Londres e Paris no século XIX. Aquelas crianças que trabalhavam nas fábricas, crianças com 5, 6 anos, trabalhando em fábricas. Os esgotos eram jogados nas ruas. O esgoto era jogado nas ruas. Então, nas classes ricas também morria muita gente. Na classe rica também morria muita gente, não era só na classe pobre, não. Porque não tinha saneamento básico, não tinha vacinação, né? Eu só estou vendo aqui uma coisinha, só um instantinho. Só para pegar o nome certinho. Só para dar para você. É um livro muito interessante. Tá aqui, já. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só para. Eu achei a capinha dele aqui. A capinha está aqui, ó. Londres e Paris. No século XIX. Londres e Paris no século XIX. O espetáculo da pobreza. Fininho, deve ter umas 30 ou 40 páginas. É daqueles pequenininhos da editora, aqui é a editora Brasiliense mesmo, né? A autora é Maria Stella M. Bresciani. Eu vou mandar a capinha para vocês. Todos nós deveríamos ler esse livro. No máximo, ele fala aqui, ó, bairros, olha só, um pedacinho. Bairros malditos de ruas estreitas e populosas, onde a cada passo se encontravam homens e mulheres acabados pela miséria e superexploração, crianças seminuas apodrecendo na sujeira, sufocadas em antros sem luz e sem ar, crimes, mendicâncias, violentas manifestações de rua. Essa era a realidade nos bairros operários de Londres e Paris no século XIX, quando esse livro foi publicado, o Livro dos Espíritos. Cidades onde praticamente não havia diferença entre homem trabalhador, pobre e criminoso. Ali rondava o espectro das multidões incontroláveis. Ele está sendo vendido aqui por R$8, 8, 10 reais no máximo, tá? O livro usado. Mas é um livro que não tem muitas páginas, tá? Deve ter no máximo umas 30, 40 páginas, no máximo. Mas é um livro que quem estuda a doutrina dos espíritos deveria ler. Deveria ler. Tá? Em qualquer sebinho aí você compra, porque aí a gente vai ter ideia de como era a época de Kardec. Como era a época de Kardec. Por isso que ele fala aqui. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Entendeu? Porque aí a gente vai entender o porquê que ele fala isso. E aí a gente vê que aqui no Brasil, também durante muito tempo, o número de pessoas, de crianças que morriam, é muito grande. É muito grande. Tá? É um livro que eu recomendo a vocês, tá? É um livro de história, mas você vai ter uma ideia de como era
Paris e Londres em 1857, época de Kardec, as cidades. Por isso ele pergunta isso, porque criança morria doidado. Aí a resposta é: a curta duração da vida da criança pode, repare essa palavra, pode. Quando ele diz pode, ele está dando uma das muitas hipóteses. Não quer dizer que todos os casos sejam contemplados com essa resposta. Entendeu? Então ele diz: a curta duração da vida da criança pode. Essa que ele vai apresentar aqui é uma das hipóteses. Não quer dizer que todos os casos são explicados por isso aqui. Então ele diz aqui: pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida, antes do momento que deverá terminar. Então ele diz: pode ser isso, mas também pode ser outras coisas. Essa pode ser uma das possibilidades, mas existem outras possibilidades. E aí ele diz: isso, a morte, também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, tem várias possibilidades para a curta duração da vida da criança. Pode ter sido por falta de higiene, pode ter sido porque ele era um completista, pode ter sido por ser prova ou expiação pelos pais, pode ter sido um monte de coisa. Então, não vamos dizer, porque aí tem um problema, às vezes, que algumas pessoas, alguns espíritos também, eles muitas vezes tentam explicar uma gama de situações por um só caminho, tá? Nós temos que evitar esses aspectos reducionistas nas respostas. A criança morreu de idade? Era completista. Aí parece que ser completista é a resposta para a morte de todas as crianças. Não. É uma das hipóteses. É igual a questão do suicídio. Todo suicida vai para o vale dos suicidas. Isso é resposta reducionista. Pode ser, nem sei se ainda existe isso. Quer dizer que todos os suicidas vão ter o mesmo sofrimento? Não. Mas tem gente que diz que. Entendeu? Como eu vi uma vez no Facebook, a menina perguntando assim: onde estará o espírito de Hitler? Aí a outra estará tal lugar, nas trevas, deu até o CPF do lugar onde ele vai estar. CPF não, o CEP. Isso é resposta reducionista. Pode estar até bem encarnado. Pode estar encarnado e trabalhando numa casa espírita. Inteligência tinha para isso. Pode estar trabalhando para se melhorar para no futuro. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Entendeu? A inteligência da pessoa é alguém muito inteligente, moral zero. Estou dizendo zero, mas não quer dizer que ele tivesse zero. É uma comparação. Se esse cidadão for evangelizado, a inteligência dele não vai ser o espetáculo. Tem uma passagem que diz assim: o dia que ele conseguir aplicar a sua inteligência a serviço de Jesus, vai ser um espetáculo, porque o sujeito é inteligente. A inteligência é conquista dele, ele não vai perder. Não perde a inteligência. O que ele conquistou de inteligência e capacidade, ele não perde. Agora, posição social, posição social perde. Então, Deus é que sabe como vai colocar aquele espírito, aonde vai ser colocado, como é que ele vai se reeducar. Então, você não pode dizer, é assim.
Você não pode. Isso é uma resposta reducionista. Você está dizendo todos são assim. Tá? Cada caso é um caso, né, Rose? Exatamente. Cada caso é um caso. Cada. Tem quem leu aquele livro. É um livro até que o pessoal estava estudando aí, do Chico. Voltei, acho que é Voltei. Não, Voltei do irmão Jacó? Acho que é Voltei do irmão Jacó. Ele era presidente de casa espírita. Passou um aperto, presidente de casa espírita. E aí, como é que se explica? Entendeu? Ele tinha o conhecimento, mas não colocava aquele conhecimento a serviço do próximo. Passou os apertos. Então, a gente não pode, tá, bater martelo. Vamos lembrar uma coisa. Está todo mundo me ouvindo bem? A expiação é sempre a consequência de um ato que o espírito praticou. Ela pode ser intensa ou menos intensa. Tá? Agora, a prova é sempre uma escolha que pode ser nossa ou da espiritualidade para nos ajudar no crescimento. Então, expiação é sempre a consequência, tá? Expiação é sempre a consequência de um ato. Ela pode ser intensa ou menos intensa. E prova é sempre uma escolha para ajudar no crescimento. Se a morte, como ele falou, da criança, em tenra idade, for prova ou expiação para os pais, a ideia de complemento de existência não entra para o espírito. Não entra para o espírito. Se a curta duração da criança for uma prova para os pais, é bem possível que não seja, esse espírito não seja considerado como um completista. Ele aproveita aquele período que ele viveu até morrer, né? Faz um aprendizado, mas aí ele não é completista, tá? Então, como ele diz aqui, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Não raro. Então, ele faz um aprendizado, mas não quer dizer que ele seja completista. Foi uma prova ou expiação para os pais. E tem um livro aqui, eu gosto muito, do Martins Peralva, vocês já devem conhecer, O Pensamento de Emmanuel. O Pensamento de Emmanuel. No capítulo 10 tem o título Mortes Prematuras, tá? E ele está em acordo com a questão 199. E o Martins Peralva, ele vai dizer aqui, ó, os objetivos das mortes prematuras variam sempre, tá? Então, é o Pensamento de Emmanuel, capítulo 10. Os objetivos das mortes prematuras variam sempre. No entanto, jamais desarmonizam-se com os desígnios divinos, que orientam e amparam os melhores interesses evolutivos das almas. Importante, no entanto, aí ele diz assim, algumas vezes constituem elas, as mortes, provação ou expiação para aqueles que, por efeito de sérios delitos, de funestas consequências para o destino de outrem, não souberam valorizar noutras existências reencarnatórias os patrimônios da maternidade ou da paternidade. Então, aquele espírito que não soube valorizar a paternidade ou a maternidade pode passar por essa prova. Importante, no entanto, entendermos que tais ocorrências entrosam-se perfeitamente com as próprias necessidades do espírito, que sofre o desligamento prematuro, quer dizer, a criança, e dos que lhes constituem um vínculo consanguíneo. Isto porque sábias e equânimes são as leis divinas. As leis do Senhor jamais se equivocam, são imutáveis, não se desgastam, nem se alteram, sob o imperativo das circunstâncias, conforme se verifica com as leis humanas,
que refletem naturalmente as condições de uma e outras épocas. Nós, os encarnados, ainda condicionados às perspectivas terrestres, verdadeiros amblíopes espirituais, é que lhes não compreendemos os mecanismos, nem os processos de reajustamento de que se revestem, nem a terapêutica que trazem para as nossas almas. A desencarnação prematura na flor da idade pode ser o complemento, olha aí, mais uma hipótese, pode ser o complemento de existência interrompida antes do tempo, por este ou aquele motivo. Aí eu pulando aí uns 4 parágrafos, ele diz assim, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido, responderam eles, os espíritos. O ser não tem consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma, conforme já dissemos. O que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Esse gênero de morte, especialmente na fase da gestação, com o reencarnante enclausurado, ainda no seio, aí no caso ele está falando daquele aborto natural, né? Ainda no seio daquela que seria mãe carinhosa, pode ser debitado, está falando do aborto espontâneo, pode ser debitado algumas vezes, voltamos a dizer, não é caso fechado, pode ser debitado algumas vezes a outras causas, tal como emissões mentais desequilibradas que atingem fatalmente o organismo em formação, pensamentos infelizes envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica da criança e o equilíbrio do espírito encarnante, projeção de raios magnéticos destruidores, originados de rixas e conflitos no ar, acentuada gravidade influenciam, igualmente de maneira perigosa, o corpo em preparo, podendo imobilizá-lo ou cadaverizá-lo antes do nascimento. Mulher grávida que é espancada pelo marido, a criança não pode morrer? Pode. Olha os feminicídios aí. Vibrações pesadas, fluidos grosseiros, podem arruinar a saúde. Olha a Covid, quantas mulheres perderam os bebês durante a Covid? Grávida, contraiu Covid, a criança morreu. Às vezes morreu a criança e a mãe. Às vezes morreu a mãe e a criança sobreviveu. Outras vezes a mãe sobreviveu, a criança morreu. Né? Tem uma que eu vi o programa agora, ela, por causa da Covid, tem um problema de pulmão, ela ficou depois que a criança nasceu, ela ficou 1 ano em tratamento. Só agora, depois de 1 ano, que ela pôde ver a criança. Mostrou agora, essa semana, acho que foi Globo Repórter, uma coisa assim. Ela não podia ficar com a criança, porque ela estava no CTI. Quando ela ficou boa, a criança já está com quase 1 ano. Agora que ela pôde ver o filho. Quer dizer que vibrações pesadas, fluidos grosseiros, podem arruinar a saúde deles, podendo resultar desencarnação ou a entrega ao mundo da sociedade de indivíduos nervosos, assustados. Deficiências materiais, orgânicas, respondem também por mortes prematuras, segundo os ensinos da purificação. Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Matéria deste apontamento é porque o conhecimento doutrinário e evangélico e a harmonia interior preservam os lares de tais inconvenientes. Quer dizer, ele está falando aqui, no caso dele, briga, mulher, sabe aquelas brigas da família, as gestantes estando grávidas, né? Às vezes participa daquela violência toda. Muitas vezes a criança nasce com problema devido ao ambiente inóspito da casa. Então, uma família evangelizada, isso vai facilitar aquela gestação. Né? A mãe que tem um bom tratamento médico durante a gravidez,
leva em conta. Um ambiente de harmonia, de paz, leva em conta. Uma boa assistência médica, tudo isso conta. Tá? Então, para a gente encerrar, nós temos aqui, na questão 199A, o Kardec pergunta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E os espíritos respondem: recomeça outra existência. Logo, algum tempo depois, tempo esse que ninguém sabe, ela vai reencarnar novamente. Eu vim para a Carmen, li a notinha que tem aqui, tá? Carmen, bem devagar, porque a nota aqui é bem importante e tem mais informações muito interessantes. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção, e sem favor, para quem quer que seja. Os retardatários, só de si mesmos, se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos. Não, é uma pergunta. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Aí uma pergunta: de onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas, em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas. Oi? Não entendi. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Aqui na resposta, eu destacaria duas coisas. Logo lá no início, ele diz: com a reencarnação, a igualdade é real para todos. E depois ele diz: o futuro a todos toca sem exceção, todo mundo vai reencarnar.
sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. Forçoso, os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tem o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Todo mundo vai reencarnar, todo mundo vai ter as mesmas chances, ninguém vai ser privilegiado, tá? Agora, se o sujeito é retardatário, ele só tem que reclamar dele mesmo, só dele mesmo, tá? E todos têm o direito ao merecimento de seus atos. E lá no finalzinho, quando ele diz aqui, ó, as crianças que se revelam viciosas, cheias de maus pendores, é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, não as consequências dos atos que praticaram na infância dessa encarnação. Porque, às vezes, o sujeito, a criança, comete um crime, eu vou falar a palavra crime, porque matar uma pessoa é um crime, com 9, 10 anos. Aí vai dizer, está sofrendo a consequência desse ato? Não. Ele vai sofrer, passar por dificuldades no futuro, consequência de atos que ele praticou em outra vida. Por isso é que nessa reencarnação ele ainda está matando. Entendeu? Porque ele traz esse problema de outra vida. Então ele vai sofrer as consequências não dos atos que praticou na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Porque quando você vê uma criança de 8 anos pegando um lápis e furando a outra pessoa, tentando furar o olho da outra criança, você não vê isso na escola? Você vê. Você não vê a criança de 5 anos tirando, ele 6, 7 anos, eu vou usar a palavra, o verbo certo, roubando o material escolar do outro. E quando a professora vai falar com ele, ele bota a culpa no outro, ele até chora, não fui eu não. Foi ele que fez. Ele chora de tal maneira que você até acredita. Meu Deus, é claro que essa criança não está mentindo. Eu já tive um aluno assim. Olha, quando eu fui falar com ele, você não. Mas olha, ele diz, ele é criança, devia ter uns 8. Jamais. E chorava. Aí uma coleguinha, uma menina que era. Tia, foi ele sim, eu vi que foi ele. E as outras crianças estavam abismadas da forma que ele dizia que não foi ele. Entendeu? Como teve uma outra que machucou uma criança, e a diretora levou, e ele dizia, não fui eu. Aí, quando a diretora se distraiu, eu vi, quando ele se virou, ele fez assim, ó. Deu aquele risinho, entendeu? E ele dizia, não fui eu. Aí a diretora ficou naquela, né? Quando ela virou as costas, ele deu aquele risinho assim, tipo, estou enganando ela. Aquele risinho mau. Uma criança pequena. Ele aprendeu isso nessa vida? Não. Ele traz isso de outras vidas. E aí, se essa criança vai passar por sofrimentos, o pessoal vai dizer assim, como a gente escuta falar, como Deus é injusto. Uma criança de 7, 8 anos padecendo esse sofrimento terrível. Tanto bandido gordo, com saúde por aí, e essa criança de 5, 6 anos sofrendo tanto. Ele está sofrendo aqui, ó. Essa dor que ele está passando agora são as consequências dos atos das suas existências anteriores. Nós temos que ter compaixão por ele, sim. Temos que orar por ele, sim. Rogar a Deus que derrame sua misericórdia sobre ele, sim. Mas não dizer que Deus é injusto, que ele está sofrendo sem razão. Nessa vida ele não fez nada para merecer isso, mas ele só tem, essa é a primeira vida dele. Vai ver o histórico. Ô, Rose. Tem que compreender, pode falar. Então, em relação a esse negócio da escola,
Muitas vezes as crianças fazem as coisas erradas, os pais são chamados e os pais ficam a favor do filho, Sim, sim, sim. entendeu? Em vez de ajudar o filho, não. Está ajudando para que ele continue agindo da mesma maneira, até pior. Está falhando na educação. Falhando na educação, exatamente. Eu cansei de ver isso na escola. No futuro, vai ter que responder por isso. Vai. Tem que responder por isso. Porque, como nós estudamos aqui, no Livro dos Espíritos, a missão do pai é educar os filhos. E não achar que meu filhinho nunca vai fazer nada errado. É educar os filhos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Gente, hoje nós não teremos o estudo do livro Memória Suicida, porque a nossa companheira Denise, que ia dar o estudo, vai ter que dar a palestra, porque a palestrante seria a nossa companheira Jaqueline Brick. Mas ela ligou para mim, ela está pior do que eu. Porque com essa onda de frio, muita gente ficou doente. E ela foi uma delas. Tá com a garganta inflamada, hoje estava no hospital, com febre, parece que vai ter que tomar antibiótico, ela não podia nem falar. Aí ela ligou para mim. Aí eu pedi para a Denise fazer o estudo, porque eu não poderia fazer o estudo, porque a minha voz ainda não está legal. Então a Denise... A Denise me pediu para fazer o estudo. eu não sabia, ela não falou comigo. Porque Ela tinha me pedido já, desde a semana passada, para eu fazer o estudo. Não foi nem por causa dessa troca aí. Foi porque ela ia estar ela está no Rio, né? Isso. Ela está no Rio. Eu sabia, ela não me comunicou. Porque eu posso fazer. Hoje de manhã eu falei para ela, Denise, se você, para fazer a palestra do estudo vai ficar difícil, então a gente cancela o livro da Evone, para você fazer a palestra. Mas se ela pediu, então, daqui a 10 minutinhos, então, tá bom? Tá bom. 40. Então, 18h40, nós teremos o estudo do livro Memória de um Suicida, tá bom? E aí, às 19h40, nossa amiga Denise vai. Aí você pode ir até 19h30, 1 hora de estudo, tranquilo. Tá bom. 19h para a palestra. Desculpe, eu não sabia, tá bom? Tá bom. Irena, faz a nossa prece aí de encerramento, por favor. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, Pai da vida,